Capítulo 41, 4. Pontuação. Uso do ponto de exclamação. A pontuação é um dos aspectos mais importantes da língua portuguesa, pois é ela que estrutura o texto e dá sentido às frases. Dentro da pontuação, o ponto de exclamação é um dos sinais mais expressivos e que pode ser decisivo para a compreensão de um texto. Para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, ter domínio sobre o uso do ponto de exclamação é fundamental para garantir uma boa nota na prova de linguagens. O ponto de exclamação é um sinal de pontuação empregado para indicar surpresa, espanto, susto, ordem, desejo, súplica, apelo, imperativo, além de indicar uma frase exclamativa. Por exemplo, que belo dia! Nesse caso, o ponto de exclamação expressa uma emoção de admiração. No entanto, é preciso ter cautela ao usar o ponto de exclamação. Ele deve ser usado com moderação para não tornar o texto pesado ou exagerado. Em textos formais, como um artigo científico ou uma redação para o Enem, o uso do ponto de exclamação deve ser ainda mais restrito. Um erro comum é usar o ponto de exclamação no final de uma frase interrogativa. Por exemplo, o que você está fazendo? Essa frase está errada, pois o correto seria usar o ponto de interrogação. A frase correta é: o que você está fazendo? Outro erro comum é usar o ponto de exclamação no final de uma frase declarativa. Por exemplo, eu vou para a escola. Essa frase está errada, pois o correto seria usar o ponto final. A frase correta é: eu vou para a escola. Além disso, o ponto de exclamação não deve ser usado no final de uma frase que expressa uma opinião ou um fato. Por exemplo, o sol é quente. Essa frase está errada, pois o correto seria usar o ponto final. A frase correta é: o sol é quente. Em resumo, o ponto de exclamação é um sinal de pontuação que indica uma emoção ou um tom de voz elevado. Ele deve ser usado com moderação e nunca no final de uma frase interrogativa ou declarativa. Ter domínio sobre o uso do ponto de exclamação é fundamental para garantir uma boa nota na prova de linguagens do Enem. Esperamos que este curso e-book sobre o uso do ponto de exclamação tenha sido útil para você. Lembre-se de que a prática é a chave para o sucesso. Portanto, pratique o uso do ponto de exclamação em seus textos e redações. Boa sorte!